Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que entender uma coisa. Ali ele fala em corrente elétrica, em campo magnético, em mola. Então a gente tem que traçar as forças que estão atuando. Uma coisa que pode acontecer aqui é a confusão de a gente acreditar que a força eletromotriz é uma força. Apesar da gente falar força eletromotriz, ela não é caracterizada como sendo realmente uma força. Na verdade, ela só mostra que a capacidade que essa bateria tem de fornecer energia para o circuito, mas ela não forma realmente uma força que a gente considera aqui no diagrama de forças, para a gente igualar e gerar o equilíbrio, tudo bem? Essa força aqui, ela diz respeito apenas a DDP que será fornecida em relação ao circuito, então ela não é força, você não considera força. As únicas forças que a gente vai ter atuando aqui é força elástica e força magnética. Como que eu sei que a força magnética está atuando para baixo? É um pouco intuitivo, né? Afinal, essa espira ela vai para baixo, mas aqui a gente tem um campo magnético entrando no plano e a gente tem uma corrente vindo para cá. A gente sabe que essa corrente é formada por elétrons, cargas negativas. E lembra como que a gente faz nas cargas negativas? Tem a regra do tapa e tem a regra da mão esquerda. Na regra do tapa, os nossos dedos vão pelo campo, o nosso dedão aqui vai pela corrente. Se carga for positiva, a força é no sentido da palma da sua mão. Se a carga for negativa, a força é no sentido das costas da sua mão, para baixo. Mesma coisa a regra da mão esquerda. É assim, ó. Farei bom vestibular. Força, campo e velocidade. Aqui fica a velocidade, o campo está entrando, então você teria uma força que iria para cima. Mas como a carga negativa é contrária, a força está para baixo. Então, o equilíbrio que você precisa fazer aqui é entre força elástica e força magnética. A força elástica é para cima, né? Afinal, a mola é deformada para baixo, a força se opõe a esse movimento da mola, então a força elástica fica para cima. Como a espira abaixou um ΔH, né? Então a deformação dessa mola também foi ΔH, né? Que é o x da mola, foi o quanto essa espira abaixou, que seria o ΔH. Então eu tenho força magnética para baixo e força elástica para cima. Como é um equilíbrio, a gente iguala. Vim aqui e igualei. Força magnética igual a força elástica. A força magnética em fio, né, no caso pode ser ali na espira, considerando a espira como um fio, é dada por campo vezes corrente vezes comprimento. E a força elástica é igual a K vezes X. Então, essa aqui é a própria fórmula, né? A corrente a gente pode descobrir como? Fazendo daí a fórmula da força eletromotriz. É aqui que a força eletromotriz entra, onde a gente sabe que U é igual a R vezes I, então o epsilon da força eletromotriz é igual a resistência vezes a corrente. Passa a resistência para cá dividindo e tenho que a corrente é igual ao epsilon sobre a resistência. Aí eu venho aqui e faço, é o campo vezes a corrente, que é o epsilon sobre a resistência, vezes L, que é o comprimento que o próprio enunciado deu pra gente, é igual ao constante da mola, vezes o quanto ela deformou, que foi o quanto abaixou, é o ΔH. Então, aqui eu só boto o ΔH pra cá, e tenho que a minha constante é igual ao campo vezes campo magnético, né, vezes a força eletromotriz, que seria o epsilon, que é a DDP fornecida ao circuito, vezes o comprimento da espira, que a questão deu pra gente como sendo L, dividido pela resistência dessa espira, que a questão deu pra gente como sendo R, vezes a deformação. Então, aqui a gente tem a alternativa A, né? Muito cuidado aqui na hora de igualar a força eletromotriz, mas de resto não tem segredo. É um equilíbrio comum, a gente tem a força elástica aqui segurando, tem a força magnética que surgiu aqui para baixo, e a partir disso você faz o equilíbrio.